Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, bom dia, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson Sardinha, esse é o programa Evangelho do Dia, que a gente faz todos os dias, de segunda a sábado, 8 horas da manhã, no horário de Brasília, e é uma bênção do Senhor estar com você. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, assim como está abençoando o nosso irmão Rodrigo. Não é, Rodrigo? Evanil Rodrigues. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai amado, pela graça da noite que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Deus, por estarmos, ó Pai, abençoados nesse dia. Deus, colocamos diante de Ti o nosso dia, colocamos diante de Ti, ó Pai, nossas necessidades, glorificamos e exaltamos o Teu nome. Continue conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sejam bem-vindos e bem-vindas, você que está assistindo ao vivo, você que vai assistir depois. Deus te abençoe em nome de Jesus. Marta Silva, Maria Regina e Carlos, Erli Lins, Gabriela, sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. O Rodrigo Evanil foi o primeiro hoje, hein? Parabéns, Rodrigo, né? Pastor Zé Mauro Rocha, só alegria. Elonede Cabral Maia, uma bênção de Deus, glória a Deus por isso. Vocês são presentes do Senhor na nossa vida, glória a Deus. Nossa irmã Marisa conosco, Nancy, Nathalie, glória a Deus pela vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Leila Melo, bom dia. Bom dia, meus irmãos e irmãs. Márcia Valéria, Elonede, Angelita Carvalho, glória a Deus. Queridos, vamos pegar o Evangelho de hoje. Hoje que é segunda-feira, dia 10 de janeiro, é o início do tempo comum. Amém? Início do tempo comum. E o Evangelho de hoje é Marcos 1, do 14 ao 20. Marcos 1, do 14 ao 20. Diz assim, Marcos: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando a rede. Logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmã Sônia e Walter Galdino, graças a Deus. Irmãos e irmãs, irmão Zé, Paulo César, Suzy, graças a Deus. Jussara Tex, Nancy, aleluia. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa palavra que é santa, que é linda, que é abençoada. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor vai continuar fazendo. Muito obrigado, Deus, por esse tempo tão especial, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Ontem foi a solenidade do batismo do Senhor, uma festa que existe na igreja desde o 2º século depois de Cristo. No Egito já existe menção dessa festa, solenidade do batismo do Senhor. E a solenidade do batismo do Senhor substitui
o primeiro domingo do tempo comum, não é? Então, nós iremos caminhar do primeiro domingo do tempo comum até o 33º domingo do tempo comum. Já no 34º domingo do tempo comum é Jesus, Rei do Universo, termina nosso calendário cristão e começa um novo ano cristão, não é? Então, amados irmãos e irmãs, tempo comum significa que nós não estamos nem no ciclo do Natal, nem no ciclo da Páscoa. Ele começa hoje, não é? Ele é interrompido no início do ciclo da Páscoa, que é a Quaresma, e ele volta depois do Pentecostes e continua a contagem até o mês de novembro, até a 34ª semana do tempo comum. O tempo comum, então, irmãos e irmãs, nada mais é do que a escola do Senhor Jesus. Nós retornamos para a escola do Evangelho. Nós vamos acompanhar no tempo comum as mensagens de Jesus, suas explicações sobre a fé, sobre o reino, as bem-aventuranças, as curas, os ensinos. Então, nós estamos na escola do Senhor Jesus, no discipulado do Evangelho do Senhor Jesus. O coração da Bíblia são os santos evangelhos, não é? Mateus, Marcos e Lucas. Por isso que no tempo comum, nas primeiras semanas, nas primeiras 10 semanas, nós vamos ler Marcos. Depois, nós iremos ler Mateus. Da 10ª até a 22ª semana, 23ª, vamos ler Mateus. E depois vamos ler Lucas, até a 34ª semana do tempo comum. Esse é o esquema. Nós vamos estudar Marcos, vamos estudar Mateus e vamos estudar Lucas. Alguém diz, por que começa com Marcos? Cronologicamente falando, os biblistas acreditam que o primeiro a escrever o Evangelho foi Marcos. Tanto Mateus quanto Lucas irão copiar de Marcos, não é? Marcos vai ser a primeira fonte do Evangelho, não é? Então, o esquema de Marcos depois vai ser seguido por Mateus e por Lucas, que vão criar os seus próprios esquemas de narrativa, não é? Então, irmãos, tempo comum é a escola do Senhor Jesus. É um caminho onde nós voltamos para a escola do Senhor. E hoje é o início do tempo comum. É a segunda-feira da primeira semana do tempo comum, não é? Numa caminhada tranquila, sem pressa, numa caminhada de espiritualidade. Cada dia o Senhor vai trazer lições novas para a nossa vida. Seremos abençoados, seremos impactados. Nossa vida será tremendamente abençoada com esse santo evangelho. Amém? Então seja bem-vindo e bem-vinda à escola do Senhor Jesus. Evangelho do dia, a liturgia da palavra é 1 Samuel 1-8, Salmo 116 e Marcos 1:14-20. Essa é a liturgia da palavra. E o evangelho do dia é o Marcos 1:14-20. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, que nós tenhamos um maravilhoso tempo comum. Aliás, a cor do tempo comum é a verde. Eu estou de verde aqui, né? Nem foi por causa disso, mas o tempo comum, a cor é verde, né? Que significa essa alegre vida, né? Alegre vida. O verde fala de vida, de vegetação, de natureza, né? Então, para o cristianismo, a cor da esperança é o roxo lilás. O verde é a cor da vida.
da criação de Deus, né? É o Deus, olha a profecia que eu quero ministrar na tua vida. É o Deus que a cada dia irá fazer coisas novas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos ao Evangelho, Marcos 1, 14 a 20. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Então, no Evangelho de Marcos, Jesus então é batizado, é tentado, e depois que João é preso, aí sim ele vai para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Qual era o conteúdo da pregação do Senhor Jesus? O Evangelho de Deus. Jesus usava o Antigo Testamento, era a escritura dele. Jesus lia os textos bíblicos, leu Isaías na sinagoga, né? Mas quando Jesus ia pregar, ele pregava o Evangelho de Deus. Então, a igreja que segue o Senhor Jesus é a igreja que prega o Evangelho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a igreja que segue o Senhor Jesus. A igreja que prega o Evangelho de Deus. Não o Evangelho da minha experiência, não o Evangelho do meu testemunho, não o Evangelho da minha espiritualidade, não é? É o Evangelho de Deus. Quando eu prego a minha experiência, o meu testemunho, a minha espiritualidade, passa a ser uma palavra subjetiva. Mas quando eu prego o Evangelho de Deus, então eu estou pregando o conteúdo da pregação do Senhor Jesus. Então, quando alguém perguntar a você o que Jesus pregava, você vai dizer assim: Jesus pregava o Evangelho de Deus, as boas notícias de Deus, né? É interessante que na mente das pessoas que liam o grego, que ouviam o grego, a palavra evangelho não tinha esse sentido que para a gente tem. Quando a gente pensa em evangelho, a gente logo vai para os 4 evangelhos, né? O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando eles leem evangelho, inclusive aqui em minúsculo, né, significa boas novas de Deus. Notícias boas e notícias novas, não é? Então Jesus veio não pregando o que os outros pregaram, mas Jesus veio pregando uma notícia nova, que é a notícia da nossa salvação, da nossa reconciliação com o Pai. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia no Evangelho. Olha que coisa fantástica, irmãos e irmãs. Olha como ele pregava o Evangelho de Deus. Ele pregava o Evangelho de Deus dizendo: o tempo está cumprido. Se as pessoas esperavam o tempo da manifestação do Messias, esse tempo chegou. Esse tempo está cumprido, Eliane Maria Lopes, não é? O reino de Deus está próximo. Ora, se o tempo está cumprido, se chegou realmente a época do Messias, e se o reino de Deus está próximo, o que eu tenho que fazer? Jesus, na sua pregação, dizia: arrependam-se e creiam no Evangelho. Creiam nessa boa nova que eu estou ensinando, né? Arrependam-se, creiam no Evangelho. Arrepender o quê? Voltar para Deus. Volte para Deus e creia no Evangelho. Retorne para o Senhor. Glória a Deus. Se você hoje encontrar alguém na rua, no mercado, na quitanda,
diga assim para ela: volte para Deus, retorne para Deus e creia no Evangelho. Amado, não é para você crer em revelação do homem, crer no mover tal, naquilo aqui, não. É crer no Evangelho. É essa simplicidade do Evangelho. Eu lembro com 12 anos, quando eu ganhei os 4 Evangelhos. Não é? É crer nesses santos Evangelhos. É voltar para Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Esse retorno de fé, esse retorno de espiritualidade, esse retorno, louvado seja o nome do Senhor, para as coisas do céu. E aí, irmãos e irmãs, Jesus então começa pregando e ele deseja ter amigos, Gênison, que seriam treinados por ele na escola do Senhor Jesus e depois seriam enviados em missão, não é? Por isso que Jesus agora, pregando o Evangelho e o reino de Deus, ele vai reunir discípulos. Agora, detalhe importante, amado, Jesus, ele tem esses alunos porque ele tem uma missão específica para cada um deles, não é? Jesus envia 70 em missões, mas discípulos ele tem só 12, não é? A igreja do Atos dos Apóstolos tem 120 pessoas, mas ele tem 12 apóstolos. A palavra apóstolos, né, vem do grego, que significa missionário. E a palavra missionário vem do latim, não é? Então, se você quiser usar o latim, você vai usar a palavra missionário. Se você quiser usar a palavra grega, você vai usar a palavra apóstolo, porque são sinônimos, não é? Tecnicamente falando, apóstolo é aquele que ia pelo mar fazendo negócios e comércios. Uma pessoa enviada, um representante comercial, não é? Esse era o significado técnico da palavra apóstolo. Um representante comercial além mar, que trabalhava nos navios, visitando os países, as cidades, representando seus produtos, não é? Então, irmãos e irmãs, no latim é missionário, no grego é apóstolo. Então, Jesus, ele vai cuidar de 12 pessoas como apóstolos. Lógico que ali terão mulheres, ali terão outros homens, não é? Uma coisa muito maravilhosa, que Jesus ama todos, mas ele precisa de 12 pessoas para continuar esse projeto maravilhoso. Tanto é que Jesus, depois da ressurreição, ele manda os apóstolos saírem fazendo discípulos. Então, assim como Jesus investiu nos 12, cada um deles teriam que fazer novos discípulos, não é? E esses discípulos, se fossem enviados, seriam então os novos apóstolos, os novos enviados. E aí o evangelho de hoje é muito lindo, irmãos e irmãs, que Jesus, ele está pregando: arrependam-se, crê no evangelho, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Não é? O versículo 15 diz: ele dizia. Então assim era a pregação dele, querida Alice, não é? E no versículo 16 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Lucas, então, nesse relato, vai falar que vai acontecer a primeira pesca maravilhosa, que Pedro passa a noite inteira pescando, não pesca nada, né? O Marcos já vai direto ao motivo desse encontro. Qual é o motivo desse encontro? Transformar
o Simão e o André em pescadores de homens, em pescadores de gente, né? Diz assim, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Eles já eram pescadores, não é? Viviam do comércio da pesca. E Jesus lhe disse, venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Eles entenderam tudo que Jesus disse? A gente acredita que não, não é? Mas Jesus chamou. E o chamado de Jesus é tão forte, tão forte, tão forte, que mesmo eles não entendendo talvez essa metáfora, não é? Ou essa analogia, ainda assim eles deixam tudo. A Bíblia diz assim, olha, venham comigo e os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eu lembro até hoje, na minha adolescência, na escola dominical, o irmão falou assim, mas eles não deixaram imediatamente, né? Deve ter tido, Gilmar, um tempo para pensar, para conversar. Amado, o Evangelho não diz isso. Quando Jesus, Herodia, nos chama, imediatamente nós obedecemos quando a graça de Deus nos alcança. Não é? Na realidade, tanto Pedro quanto André eram escolhidos do Senhor para o ministério apostólico. Então Jesus simplesmente vê eles pescando. Segundo Lucas, Jesus realiza a pesca maravilhosa, não é? E Jesus diz, olha, vocês são pescadores, mas a partir de hoje farei vocês pescadores de gente. E ele deixa imediatamente as redes e segue. Ou seja, Pedro e seu irmão André, Pedro chamava-se Simão, e seu irmão André rapidamente decidem seguir o Senhor. Amados irmãos e irmãs, essa é a segunda-feira do ano 2022. O ano só está começando. E Jesus também está nos vocacionando a viver o Evangelho na forma de vida como fomos chamados. No caso de Simão e André, eles tiveram que deixar as redes, não é? Eles passam a seguir Jesus Cristo sem a pesca, sem a profissão da pesca. Eles passam a viver evangelizando como obreiros de tempo integral, não é? Pedro não podia mais ganhar dinheiro trabalhando pescando. Ele agora iria viver na pura dependência de Deus, evangelizando, buscando pessoas não crentes, levando vidas a Cristo. Pedro vai fazer isso para sempre. Algumas vezes você vai ver ele voltando a pescar para comer, não é? Igual a palavra tupi-guarani, pindaíba, significa pescar de vara, pescar para comer, mas ele não tem mais essa profissão. Ele agora é um obreiro que vai viver de forma integral para o Evangelho de Cristo. Contudo, irmãos e irmãs, a graça da vocação é que Deus nos vocaciona onde estamos, não é? Depois da ressurreição, Jesus nos vocaciona onde estamos. O entendimento de Lutero, Melanchthon, era que os reformadores, né? Era que a beleza de Deus vocacionar pessoas para ser padeiro, né? Pessoas para plantar uvas, são tudo vocações de Deus. E quando eu uso o meu trabalho, a minha empresa, aquilo que eu faço com as minhas mãos, para a glória de Deus, então eu estou dizendo assim, esse meu trabalho
é a vocação que Deus me deu, não é? Ou seja, é você ser discípulo de Jesus na vida cotidiana. O Pedro e o André passaram a ser discípulos de Jesus de uma forma integral. Eles não puderam mais viver a sua vida cotidiana, como Mateus também não é? Eles não puderam viver sua vida cotidiana. Outros, como o gadareno depois de ser liberto, como a mulher samaritana, né? Eles tiveram encontro com Jesus, foram libertos e salvos e passam a viver o evangelho na sua vida cotidiana. Simão e André não. Simão e André passam a ser obreiros de tempo integral. Obreiros de tempo integral, não é? O gadareno, o Lázaro, Marta e Maria passam a ser discípulos de Jesus vivendo o cotidiano. Então é muito interessante a gente pensar assim, não é? Você é um profissional, você é uma dona de casa, você é servo do Senhor. Deus te vocacionou para você viver o evangelho, ou no seu cotidiano profissional, ou de forma integral para o reino de Deus. É importante que você também descubra isso, não é? Agora, se você é um profissional, o Senhor prospera a sua vida, o Senhor abençoa as obras das tuas mãos, para que dentro da tua vocação você viva para a glória de Deus. Você continua apoiando a obra do Senhor, continue apoiando missões, continue apoiando a igreja local que você congrega, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! E isso vai mudando a tua história, isso vai revolucionando a tua vida, isso vai transformando o teu coração. Amados irmãos e irmãs, Jesus diz: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Agora, irmãos e irmãs, no nosso ambiente de trabalho, no nosso caminho por um shopping, né? Na nossa vivência espiritual, seja onde for, nós podemos ser pescadores de gente. Se eu uso meu Facebook, meu Instagram, meu WhatsApp para enviar palavras de Deus, mensagem de paz e de fé, eu estou sendo pescador de gente, né? Eu estou sendo pescador de gente. Então é muito interessante isso. Eu me envolvo com o evangelho no meu cotidiano. O evangelho faz parte da minha mesa de costura, do meu escritório de advocacia. O evangelho faz parte do meu trabalho virando massa, do meu trabalho limpando uma casa, do meu trabalho coordenando funcionários na minha empresa, no meu trabalho enquanto médico, enquanto cirurgião, enquanto dentista. O evangelho faz parte do meu cotidiano. As minhas escolhas, as minhas palavras, a minha vida, tudo em mim é influenciado pelo evangelho do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então é uma riqueza maravilhosa quando eu vivo os valores do evangelho no meu cotidiano. Assim, nesse sentido subjetivo, eu também sou pescador de gente. Ainda que eu não abandonei minha empresa, ainda que eu não fechei meu comércio, ainda que eu sou dono da minha farmácia, ainda que eu tenha todo o meu trabalho secular, eu continuo sendo pastor de gente no meu cotidiano. Entendendo também que Deus tem pessoas vocacionadas para viverem integralmente como Pedro e como o nosso irmão André. Amém?
E aí a Bíblia diz assim, Jesus lhes disse, venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. E eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram, né? Se eles não fossem vocacionados para viver de forma integral, eles não deixariam as redes, continuariam nas redes, ganhando almas. Mas a vontade de Deus para a vida deles era um chamado ministerial, né? Eu acho muito lindo o diálogo luterano-católico com relação ao sacerdócio universal de todos os crentes. Nós sabemos que esse tema foi um tema que dividiu, né, os teólogos luteranos dos teólogos católicos, sacerdócio comum de todos os crentes. É uma das posições doutrinárias protestantes. Nós cremos no sacerdócio universal de todos os crentes. E aí, nesse diálogo, não é, luterano-católico, eles criaram uma palavra muito inteligente, não é? Nós cremos, então, no sacerdócio universal de todos os crentes, que é o sacerdócio comum. E nós cremos no sacerdócio ministerial, que são aquelas pessoas chamadas para o ministério da palavra e do sacramento. Esse é o sacerdócio ministerial. Eu fui separado para o ministério da palavra e do sacramento. Logo, o meu ministério é o sacerdócio ministerial. O Gilmar é um profissional, um excelente pai de família, professor de escola dominical. Ele foi chamado como sacerdote também, sacerdote comum de todos os crentes, né? É muito lindo. Então, nessa visão teológica, o Simão e o André, né, eles são sacerdotes ministeriais. Então, foram chamados literalmente para não pescar mais, né? E para seguir Jesus numa visão, né? Preste atenção no que eu vou falar, numa visão de pobreza evangélica, no sentido de depender de Deus para tudo. Depender de Deus para tudo. Não das obras das suas mãos, mas depender da graça de Deus para poder continuar trabalhando no Senhor, né? Pedro e André, né? O Simão e André, eles não acordavam de manhã para ganhar dinheiro, para trabalhar. Eles acordavam de manhã para viver o seu ministério, né? E o Senhor os abençoava, lhe dava o pão, a água e o abrigo necessário, né? Olha que coisa maravilhosa. Venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. É isso que eu quero que você anote aí, irmã Ana, Beatriz e Gilmar. A palavra imediatamente. Pastor Leônidas, nós não podemos ficar, não é, deixando passar as oportunidades. Eles não deixaram, se o senhor voltar aqui de novo, a gente segue. Se mês que vem o senhor passar por aqui, a gente segue o Senhor. Se daqui a 4 anos o senhor passar, não é? Não, é imediatamente. Imediatamente. Eles não ficam adiando, procrastinando. Eles não ficam adiando, procrastinando. Eles imediatamente tomam a decisão de seguir o Senhor. Amado, toma decisão e diga hoje, em nome de Jesus, eu vou seguir Jesus para sempre. Eu vou seguir Jesus para sempre. Eu vou envelhecer seguindo Jesus. Eu vou,
até a minha morte seguir Jesus, mas seguir imediatamente, jogando fora tudo que não presta, lançando fora tudo que não é de Deus. É seguir imediatamente. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Pouco mais adiante, diz o Evangelho, pastor Leônidas, pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Né? Então são dois irmãos, Simão e André, que eram pescadores, e também Tiago e João, que eram pescadores. E esse Tiago e João, não é? Eles têm uma especificidade muito interessante, porque a mãe deles também segue Jesus. Você vê eles indo para Jerusalém e a mãe está junto. A mãe chega até a pedir a Jesus, né? Para um sentar à direita, o outro à esquerda. Alguns acreditam que eles eram até parentes distantes de Jesus, nós não sabemos. Mas uma coisa interessante, que não apenas Tiago e João, mas a própria esposa de Zebedeu acaba seguindo também o Senhor, vai com os filhos, não é? E é interessante que alguns acreditam que eles eram os donos da indústria da pesca, não é? Como o Mar da Galileia é um lago precipitado, de mais de 250 metros abaixo do nível do mar, passa a ser uma água extremamente rica em vitaminas, em minerais, tudo que o peixe precisa. Então a quantidade de peixe ali é abundante. Já na época de Jesus, esses peixes de água doce eram fornecidos inclusive para a Ásia Menor. Tem estudo, descoberta arqueológica, mostrando que eles faziam comércio ali na Ásia Menor, enviando esses peixes. Então, a profissão de Pedro, a profissão de André, de Tiago e João, era uma profissão que dava uma renda muito boa, né? Mas eles foram chamados para o sacerdócio ministerial. E nesse sentido, eles deixam tudo e vão seguir o Senhor ministerialmente, como pescadores de homens, né? Eles já estavam consertando as redes. Como eu disse anteriormente, Lucas vai acrescentar o milagre da pesca, o primeiro milagre da pesca. Mas nós sabemos que depois do milagre da pesca, eles deixam tudo para lá e seguem Jesus, não é? E o versículo 20 termina assim: e logo os chamou, e eles seguindo Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Então o pai dele era dono da indústria da pesca, tinha empregados, era grande, talvez era um negócio maior do que o de Pedro. E eles deixam no barco seu pai com os empregados e seguem Jesus. Irmãos e irmãs, talvez para Zebedeu foi uma perda terrível. Por quê? Ele tinha mais filhos? Nós não sabemos. Quem seriam os herdeiros daquela empresa? Bem, Tiago e João, não é? Mas simplesmente Jesus passa e leva-os. Eles desistem da empresa do pai, eles desistem do negócio do pai, eles deixam o pai. E talvez o pai fique decepcionado, não é? Amados irmãos e irmãs, quando você decide seguir Jesus, muitas pessoas vão ficar incomodadas e tristes com isso. Pessoas vão te perseguir, pessoas vão falar que você é fanática, pessoas vão falar que você não deve assistir o Evangelho do Dia todos os dias, pessoas vão falar que você é uma pessoa que deveria pensar melhor, pensar na família, não é? Olha aí, vão pregar sobre família aqui, não é? Óbvio, tem que pensar na família. Você está deixando seu pai velho, Zebedeu, sozinho com os empregados. Vocês não devem fazer isso. Deus quer que você primeiro cuide da sua família. Cuida do velhinho, cuida da empresa.
Amado, mas escuta o que eu estou dizendo, existem chamados específicos de Deus. Amém? Que nós devemos colocar no coração, que nós devemos aceitar. Se o Senhor tem te chamado, se o Senhor te salvou tua vida, se o Evangelho alcançou você, ainda que pessoas da sua família se levantem contra você, te chame de fanático, está abandonando a tradição da família, não importa. Você quer seguir o Evangelho de Deus, porque você entende que o tempo está cumprido, que o reino de Deus está próximo. Você se arrependeu e creu no Evangelho, e isso mudou sua vida. A partir de agora, você irá também sair pregando arrependimento. O Senhor tem te chamado para uma grande obra. E a grande obra é levar o Evangelho de Deus no teu cotidiano. Amado, Deus me deu essa palavra, eu quero compartilhar com você. Sábado à tarde, eu estava orando no jardim de oração, na capela, né, lá atrás nós estamos aqui, é uma casa de retiro, Mosteiro Terra Santa, e lá no final do terreno a gente está construindo a capela da Transfiguração. É um pedacinho de Israel, né? Então lá na capela da Transfiguração, orando, Deus me deu uma palavra que vai dirigir o ano inteiro da minha vida. Deus colocou no meu coração assim, olha, tudo que vier nas tuas mãos, faça conforme as suas forças. E tudo que você colocar nas minhas mãos, descanse. Então, amado, intercessão é isso. Eu vou colocar minha causa na mão de Jesus e vou descansar. Escuta agora, tudo que Jesus colocar nas minhas mãos, eu vou abraçar esse desafio, eu vou ajudar a obra, eu vou fazer tudo o que eu posso para a obra de Jesus. E todos os meus problemas e dilemas, eu vou colocar nas mãos do Senhor e vou descansar. São duas mãos. Tudo que Deus colocar na sua mão, faça conforme a sua força. E tudo que você colocar na mão de Deus, descanse. Porque Deus fará. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Deus maravilhoso. Vocês acham que Tiago e Pedro estavam apostando a vida numa bolha? Apostando a vida, não é, numa coisa ruim? Lógico que não. No momento, César, que eles se entregam ao ministério que Deus tem para eles, eles são sustentados por Deus. Vivem com perseguição, algumas vezes com escassez, algumas vezes com mais limitações, mas eles vivem para a glória de Deus. O Senhor sustenta, o Senhor abençoa, o Senhor transforma, o Senhor dá graça. Amém? Então, irmãos, nós começamos hoje, Denise Vieira, a escola do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, início do tempo comum. Hoje é segunda-feira da primeira semana do tempo comum e vamos caminhar até a 34ª semana do tempo comum, sem pressa. Amém? Vamos viver olhando para o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Joel, Alex, em nome do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse evangelho tão lindo, tão especial, que nós queremos ouvir, descansar, confiar.
Muito obrigado, Deus, por esse santo dia que o Senhor está nos dando. Continue conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos interceder. Eu tenho acompanhado no Brasil vários lugares, Minas Gerais, Bahia, estado do Rio de Janeiro, muitas enchentes, muitas pessoas perdendo suas vidas, lá em Capitólio, aquela coluna de pedra que caiu naquele barco, 10 pessoas morreram, muito triste mesmo. Então nós temos acompanhado esses lugares com tempestades, Belo Horizonte com enchente, eu estou aqui em Rondônia, uma delícia, chove um pouquinho, depois dá um sol gostoso, mas a gente fica muito triste em ver tantas cidades, pessoas perdendo tanta coisa. Imagina, gente, eu estou aqui nessa sala aqui, que é uma capela, daqui a pouco sobe aqui a água e a gente perde tudo, É muito triste isso. Então, que o Senhor venha abençoar essas pessoas, Quero também agradecer, amados, os especialistas estão nos afirmando que o Ômicron, é o fim da pandemia. Isso não é fake news, você vê na CNN, na G1, no R7, essa informação de que, graças a Deus, esse ano a pandemia termina, Louvado seja o nome de Jesus. Na sexta-feira também tivemos notícia de Israel, através do Terra Santa News, que é um veículo de mídia dos franciscanos da Terra Santa, que Israel agora vai abrir para todos os turistas que já tomaram as 3 doses, ou que foram curados da Covid. Então, graças a Deus por isso, Israel está abrindo, estou orando a Deus. Ore por mim também, irmãos, para a gente conseguir em agosto levar a nossa caravana lá na Terra Santa. Vamos passar 15 dias no Egito e em Israel, visitando os lugares do Senhor Jesus. Vai ser um tempo muito especial. A gente está muito feliz porque Israel abriu de novo as suas fronteiras para os turistas, E vamos pedir que o Senhor abra então essas portas para a gente poder voltar lá em Israel, tá bom? Vamos então interceder nesse momento. Coloque aí seu pedido de oração. Agora coloque o pedido de oração, Eu quero orar pelo Davi, tá, Davi? Estamos orando por você, querido Davi, Herodia, firme nas promessas. Coloca na mão do Senhor, descansa. Deus está no controle de tudo. Orar pelo Davi, pela Madalena, pela Paulinha, pelo Evanil, Temos orado aí pela nossa irmã, seu irmão Osmar, a nossa querida e abençoada, a Moisete, Ivete, Luzia, nossa querida Marina, Maria. Temos orado por esses irmãos e irmãs, sustentando essas vidas, Abençoando também seu pedido de oração. Elonede, estamos orando pelo Elonede, pela sua saúde, orando, agradecendo a Deus. A Terezinha entrou em contato comigo e disse que de longe já teve alta, já está em casa, graças a Deus, Estamos assim orando em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Orar ao Senhor pela sua vida. A Girlane Eiras está com Covid, já se recuperando, sua mãe também com gripe, se recuperando, daqui a pouco estão todos ativos, amém? Ore também, irmãos, pela nossa obra lá na igreja, nossa fachada, É uma obra cara, difícil, então que o Senhor nos dê graça, paciência, força e condições financeiras de fazer essa obra, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Se estiver orando também, ora pela gente aqui da nossa casa de retiro, Terra Santa. Tem sido um tempo muito especial. Recebemos aqui essa semana o pastor Elias, sua esposa. Foi um tempo assim muito lindo na presença do Senhor. E a gente tem trabalhado todos os dias aqui. Amém? O evangelho do dia, a Ana das Graças, falou: pastor, o senhor tem feito o evangelho do dia nas férias, Na realidade, o evangelho do dia é minha devocional. A diferença é que eu compartilho minha devocional com você.
Tá bom? O Evangelho do dia é minha devocional. Me alimento com esse Evangelho todos os dias. Tá bem, querido? Vamos então orar pela sua família, pela sua filha, né, Alice, que está com Covid, né? Nós também, o Brasil inteiro está com o Ômicron, está crescendo muito. O Senhor venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Pai amado, Santo Deus, queremos te agradecer por o Evangelho do dia. Quero colocar nas tuas mãos, Senhor amado, cada pedido de oração por cura divina, por recursos, por trabalho, por portas de emprego, por paz. Queremos interceder nesse momento, ó Pai, para que cada irmão e irmã tenha a bênção do Senhor. Abençoa, Senhor amado, cada vida que nos acompanha no Evangelho do dia. Deus, que o Senhor venha trazer tua bênção e tua graça. Venha trazer o teu sustento. Venha trazer a tua misericórdia. Obrigado pelo Fausto, pela Suzy, pela Denise Vieira, que de tão longe tem nos acompanhado no Evangelho do dia. Senhor, nós te agradecemos por essa graça tão maravilhosa. Continue conosco, trazendo recursos e nos fortalecendo. Abençoa o Walter e a Sônia. Abençoe cada vida que está aqui pedindo suas orações. Pai, abençoa as famílias que estão perdendo tudo nas enchentes, as famílias que perderam seus queridos ali em Capitólio, Minas Gerais. Senhor, as pessoas que estão, Pai, hoje sofrendo luto. Pai, nos dê um dia abençoado e no momento que formos recolhidos, nos dê um momento de paz, que possamos ser recolhidos na Tua paz. Continue conosco, em nome de Jesus. Nós oramos, a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Gente, tenha um dia muito abençoado, muito feliz. Tudo que Deus colocar nas tuas mãos, faça conforme as suas forças. Tudo que você colocar na mão de Deus, descanse. Porque com Jesus é só vitória. Amém? Um beijo e um bom dia.